Muito bom. Nossa equipe foi até uma academia para mostrar natação para bebês, natação infantil, uma matéria muito bacaninha mesmo. Tá entrando inverno, tal, mas é tão importante, né, gente? As mães têm um pouco de medo do frio, tal, mas é muito importante para a saúde da criança, né? O esporte, a natação é um esporte completíssimo e traz inúmeros benefícios que você confere agora comigo. Vamos lá. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre natação infantil. Mas a gente escuta falar às vezes que natação não é aconselhável para crianças muito pequenas. A gente vai conversar hoje com o professor Fernando. Fernando, eu nunca tive essa opinião de que natação para crianças muito pequenas seja errado. É verdade ou é mentira isso? Não, a natação é super aconselhável para criança pequena. Se não existir nenhuma restrição médica, a partir dos 4 meses já tem aula para essa faixa etária e não tem restrição nenhuma. E, Fernando, como que se divide a classificação etária infantil, de criança para criança? Bom, cada empresa tem o seu padrão, né? Aqui no Instituto da Infância, nós trabalhamos com o BB1, BB2 e o grupo infantil. O BB1, nós classificamos de 4 meses a 1 ano de idade. E o BB2, de 1 ano a 3. O infantil já pega a faixa etária que está saindo de 3 anos até 7. Cada faixa etária é desenvolvido um determinado tipo de trabalho. Como, por exemplo, uma criança de 4, 5 meses, você já não faz um trabalho de imersão tão profunda como já faz numa outra criança de uma idade um pouco mais avançada. Então existem alguns cuidados a mais, né? E as diferenças entre as faixas etárias, você tem que estar sempre pensando no bom profissional que tem acompanhando ela e na higiene do ambiente que ela vai usar. Fala um pouco mais pra gente sobre os cuidados que você tem que tomar com as crianças. Bom, como eu já disse, a parte de higiene é um dos pontos mais importantes. É o que a mãe mais repara quando ela entra para conhecer o ambiente, vem conhecer os vestiários da natação, né? A piscina, como que ela é tratada, como que ela é feita, o aquecimento da água. Então, ela tem que ter todos esses cuidados para trabalhar com essa faixa etária. Outros cuidados seria, dentro da própria piscina, os cuidados com ao tipo de aula a ser desenvolvida. Uma criança de 4 meses a 1 ano, que é a nossa classificação de BB1, não dá para a gente fazer o mesmo trabalho que é feito, por exemplo, com um grupo infantil. Então é uma aula mais musicada, mais de condicionamento, né? Nós vamos trabalhar isso para desenvolver essa criança para colher fruto lá no futuro. É essa a diferença. Tem diferença de criança para criança? Se uma criança começa cedo, ela começa a nadar mais cedo? Tem criança que começa cedo, mas não consegue pegar, que resiste a essa água, que não gosta muito de água? Tem. Cada um é de um jeito, né? Sem dúvida. Porém, a criança, quando ela começa mais cedo, a possibilidade dela desenvolver com mais velocidade do que outro que nunca fez e começou com uma idade mais tarde, é sempre maior. Porém, tem a criança que é um pouco mais resistente à água. Então é um trabalho mais a longo prazo, é um trabalho de muita paciência, tanto de professor quanto da própria família, né? Ambos têm que se ajudar, exatamente para conseguir chegar no objetivo final. E, lógico, vai variar de pessoa para pessoa, como todos nós somos, entendeu? Primeiro que, assim, quem trabalha com criança precisa ter o dom de trabalhar com criança e saber entrar no mundo dela, exatamente para trazer ela para você e conseguir buscar o seu objetivo. As aulas normalmente são aulas lúdicas, são aulas com muitas brincadeiras, muito material lúdico que ajuda esse tipo de trabalho, né? Então, assim, dentro de uma aula musicada, por exemplo, você desenvolve a percepção na criança para que ela tenha, em determinados momentos da aula, a noção de que aquele momento é para fazer determinado tipo de movimento, determinado tipo de imersão. Então, isso tudo vai trazendo benefício. E assim você vai ganhando terreno com ela. Como que os brinquedos exatamente ajudam nesse aprendizado?
Bom, o brinquedo, você pode inventar inúmeras histórias com ele na mão e desenvolver o seu trabalho, né? Como eu disse, você tem que entrar no mundo delas. Então, assim, você pega uma criança, por exemplo, que chegou hoje falando do Ben 10, você vai achar um brinquedo que se assemelha a esse tipo de coisa e vai desenvolver aquela história, entendeu? E com isso você vai floreando exatamente para chegar no objetivo de fazer um movimento de perna, fazer um movimento de braço, fazer um salto, entendeu? Tudo ligado ao que, de repente, a criança te deu a oportunidade de fazer, entendeu? Os pais, a gente vê que as aulas aqui são feitas com os pais das crianças, né? Queria só ressaltar que os pais entram só na turma de BB1 e BB2, tá? Já no infantil, ela é feita só com os professores, tá? A criança fica sozinha na água com os professores. Os pais se surpreendem, sim. Eu tenho vários relatos de crianças aqui que começaram com 6 meses e a gente viu dando os primeiros passos. Crianças que estão com menos de 3 anos e já está indo direto para o infantil porque não está tendo mais condições de ficar no bebê, porque já avançou demais. Crianças que vão passear em outros lugares e as próprias pessoas de hotel, de outros lugares que elas estão, se surpreendem pelo tamanho e habilidade que a criança tem na água, né? Sendo que, de repente, o próprio filho de uma outra família de 10 anos de idade não consegue fazer como uma de 3 está fazendo, entendeu? Então, assim, tudo isso surpreende a todos. O bem que fez para o meu neto fortaleceu. Ele é uma criança grande, então ele ajuda muito no desenvolvimento da criança, para a respiração, enfim, tudo. Porque a natação, ela tem uma sincronia com todos os membros. Então, é uma necessidade da criança, além da saúde, além do fato de piscina, que hoje todo mundo leva as crianças na piscina, mas, enfim, em tudo, a saúde do meu neto. Até já o prazer e o melhor esporte para a criança é a natação. Você desenvolve exatamente essa ideia para a criança de que ela tem que movimentar braço, a maneira certa dela movimentar o braço, a perna? Então, tudo isso tem uma sequência, né? Um dos primeiros pontos que a gente trabalha com a criança é o deslocamento dela na água. Então, nós vamos apresentar a piscina para ela, né? Para que ela tenha noção de onde que ela está, que espaço que ela está começando a vivenciar. Tudo isso vai sendo desenvolvido, um trabalho junto com respiração, onde você canta musiquinha, solta a bolinha na água, para ela começar a entender o processo respiratório, brincadeiras que você tem que deitar na piscina com um determinado tipo de material, brincar, ela já vai entendendo que tudo isso é um trabalho de flutuação, se você só não usa os termos técnicos, né? Essa faixa etária que nós trabalhamos aqui, na verdade, o nado em si, ele é bem trabalhado de uma forma bem mecânica, né? A gente não vai trabalhar nada pensando em aperfeiçoamento. Isso é uma coisa que vai ficar lá para o futuro, né? Se realmente a criança der sequência nisso. Então, tudo que é feito de forma prazerosa, né? Então, você vai pegar, por exemplo, vai fazer uma imersão com uma criança. Você tem inúmeros brinquedos que afundam na água para ela ir buscar. Então, ela já vai saber que ela tem que fazer um bloqueio respiratório, ela tem que saber que ela vai fazer um determinado tipo de movimento para descer, né? Então, tudo isso é feito de maneira lúdica, sempre vivenciando o mundo delas, entendeu? E quando um pai vem procurar natação para o filho, qual é a maior preocupação desse pai em relação à criança? Olha, são inúmeros, mas o que fica em primeiro lugar é o trabalho de sobrevivência da criança. Ele quer que a criança tenha noção de sobrevivência. Para quê? Para que ele tenha sossego, porque ele tem piscina em casa, hoje tem piscina em todo quanto é local, né? Então o pai vai para uma viagem, ele sabe que ele pode colocar a criança dele na piscina e ficar de cabeça tranquila, que ele não vai ter que ficar correndo atrás dela em função disso. Esse é o primeiro ponto. Lógico que tem quem vem por indicação médica, quem vem com aquele espírito esportivo, já quer que o filho seja campeão logo cedo, entendeu? Mas, basicamente, o que mais procuram aqui dentro é desenvolver a sobrevivência na criança. Pessoal, a gente bateu um papinho antes, um pouco com o Fernando em off. Você estava falando um pouco mais pra gente sobre a filosofia que você tem sobre esse trabalho de natação. Fala um pouco mais sobre essa filosofia pra gente. Bom, assim, ó, como eu já te disse, a gente costuma dizer que, normalmente, as artes marciais são
o esporte que mais disciplina, né? Eu já tenho uma outra ideia. Eu acho que a natação é o esporte que mais disciplina. Porque se você não tiver respeito pela água, você morre afogado. E no esporte de lutas, você já não tem esse tipo de problema. Então, nós desenvolvemos aqui o trabalho do quê? De respeito à água, respeito ao amigo, disciplina com os pais, disciplina na hora de tomar um banho, disciplina na hora de pegar um material e não jogar esse material, e sim saber guardar o material. Isso é feito, inclusive, desde o trabalho de bebê, onde no final das aulas a gente canta uma música exatamente para que todos guardem o material, né? Então isso é uma disciplina desenvolvida com a gente aqui. E assim, muitos por aí trabalham também dessa forma, entendeu? Mas o nosso trabalho, basicamente, é de disciplinar e tentar trazer o lado humano da criança para dentro da instituição. A natação, ela é muito procurada como indicação médica, porque eu vejo muito médico que indica para fazer um tipo de luta, um tipo de esporte, só que se a gente for ver um tipo de luta, algumas coisas, tem muito contato, muito atrito, né? Isso pode acabar influenciando, machucando a criança. Sem dúvida, a natação, por não ter impacto, é o único esporte que, por exemplo, o bebê pode praticar, né? Todo esporte, a gente tem que levar em consideração algumas coisas assim. O bom profissional que trabalha com as crianças, né? Nem todos são realmente credenciados dentro do Conselho Regional de Educação Física. Muitos não têm habilidades para trabalhar com criança. Então, assim, tudo vai dependendo do local que você vai colocar teu filho, o profissional que vai cuidar do teu filho. Porém, a natação, por ser um esporte de impacto zero, então fica mais tranquilo de a gente trabalhar com essas faixas etárias, né? Sem contar que desenvolve parte respiratória, desenvolvimento muscular, coordenação, sociabilização, tudo isso traz também junto na natação, né? A faixa etária de 5 a 7 anos, a gente já tem que levar em consideração algumas outras coisas. Por exemplo, as crianças às vezes gostam de fazer um futebol porque os amigos vão para o futebol e não porque ela realmente gosta do futebol, né? Então, às vezes você é obrigado a respeitar algumas coisas em função também de não ficar só contrariando tudo que teu filho quer, né? Mas eu diria que hoje a natação é o primeiro esporte que deveria toda criança praticar. Bom, então é isso, Fernando. A partir dos 4 meses, liberado. Nada de contraindicação. Nada de contraindicação. Bom, é isso aí, pessoal. Como vocês viram, nada de contraindicação. É só trazer a criança e se divertir.